Uma alegria estar aqui. Estamos aqui para falar sobre o grande passo para o amor e a felicidade. Para quem não me conhece, meu nome é Silvânia. Eu sou consteladora familiar, professora de yoga, né, e amo esse trabalho de levar esperança, de levar esclarecimentos, de levar possibilidades, né, que as constelações familiares nos possibilitam tanto, né? A gente vê mais amplo, a gente vê além, né? Além do que se nos apresenta, além da nossa mãe material, do nosso pai material, do nosso namorado, do nosso marido, né? Do nosso parceiro, das coisas que nos acometem, né? E eu honro aqui, né? Simone Arrojo, honro aqui Bert Helling, honro aqui Tarso Firassi, né? E os consteladores maravilhosos que nos ampliam o nosso olhar, amplia o amor, né? Que a constelação nada mais é do que esse amor ampliado. Né? Quando eu consigo ver além, né? Além das minhas questões, além, né, desse amor romântico que a gente idealiza, né, que por alguma razão, né, nós vivemos anos e anos e isso está muito arraigado em nós ainda, né? Como que a gente espera, né, esse amor que nos envolva, que nos compreenda e que seja tudo bom, né? E para a gente compreender o amor, a gente precisa compreender que o amor tem duas faces, né? É como que duas moedas, né? Eu estou procurando aqui alguma moeda, alguma coisa, né? Né? Um caderninho, né? Eu tenho a frente e tenho, né, o verso, né? Então, compreender o amor é compreender que do outro lado também tem a dor, né? O amor dói. E se eu compreendo que o amor dói, né, ele pode não doer. Né? Então, um convite, né, para compreender, né, um primeiro passo, né, para a gente compreender o que é o amor, é a gente perceber que a gente precisa sair dessa dualidade. Né? É um grande princípio a gente sair dessa dualidade do que é bom, do que é ruim. Né? Ainda que a gente tome partido, né, vamos dizer assim, para criar harmonia em alguma situação, em trazer harmonia para alguma situação em que uma pessoa foi uma vítima. Ontem mesmo, né, estava assistindo o Fantástico, né, e eu fiquei um pouco chocada, né, que apareceu lá um caso, né, de feminicídio, né, de duas mulheres, né, que com uma vida, entre aspas, né, fluindo, uma vida normal, uma vida gostosa, né, ao lado de um parceiro, e que de repente aquilo tudo vira, né. Então, isso também dá, né, aquele frio na barriga, né, de tipo, como que eu vou investir num relacionamento, numa relação? Isso também pode me acontecer, né. Isso tá aí, né? E quando a gente traz pra gente também aquilo, né? A gente tem que tomar um cuidado, né? Porque que tudo que passa pelo nosso campo visual, né? E nos choca, né? A gente pode trazer aquilo, porque a gente traz através das emoções, né? Quantas vezes a gente fez aqui, né? O mapa do tesouro, né? Que é a gente sentir emoção com aquilo que a gente quer, né? Então, os noticiários estão aí, né, com essa questão do feminicídio. Então, a gente também precisa entender, precisa de compreender, né, essa coisa de tudo que passa, né, pelo nosso campo visual e que a gente pode atrair, né, e também a gente saber que existe, né, e ir além, né. Então, quando eu saio dessa dualidade de vítima, de perpetrador, né? E eu posso ampliar o meu olhar, né?
para olhar, às vezes, para uma pessoa que comete uma atrocidade, algo tão ruim, né? E que impacta, né, tantas pessoas, né? Que impacta uma sociedade toda. Imagina quantas mulheres hoje têm medo, né? Em decorrência do que está acontecendo e quanto que o medo também pode ser esse sentimento que atrai, né? O que a gente teme, a gente também atrai, né? E ao mesmo tempo a gente precisa ter consciência, né, do que está acontecendo, né, para a gente tomar os nossos cuidados, né? Então, a constelação familiar, ela pede para a gente ir além da dualidade, né? Para a gente enxergar amplo, a gente precisa enxergar além, né? E é perceber em primeira mão, né, que tem essa dor, né, e que o amor, ele é amplo, né? Ele não vem só com coisas boas, né? A gente precisa de ir além, né, para perceber que a relação que a gente tem com a nossa mãe, hoje, ela pode, né, a gente pode falar assim, não, eu tenho uma boa relação com a minha mãe, né? Mas o quanto que esse sentimento, a hora que eu falo de mãe aqui para vocês, perceba que sentimento que vem, né? Será que vem um sentimento de dó? Eu tenho que fazer algo pela minha mãe? Não, como é que minha mãe tá agora, né? Vem um sentimento de dó, vem um sentimento de raiva, vem um sentimento de tristeza, né? E olhar amplo é permitir, né, que essa mãe, do jeito que ela veio, do jeito que foi a relação dela com meu pai, né, eles foram os pais que eu precisava, né? E que essa vida que eu tenho hoje não vem basicamente dessa mãe, desse meu pai. Ela vem de um lugar muito mais distante, né? E quando eu falo da minha mãe e do meu pai, eu também tô trazendo esse sentimento que eu tenho em relação à minha mãe e meu pai. Eu tô me coligando também aos meus avós, às minhas tias. Eles vêm junto, num pacote só, né? Então, quando eu tenho um sentimento com o meu marido, com o meu parceiro, né, às vezes uma irritação ou uma ferida que eu tenho com esse meu parceiro, essa ferida não é basicamente desse meu parceiro. Ele está me mostrando algo, né, que eu ainda tenho com relação a essa minha mãe, principalmente a minha mãe. Então, eu preciso de olhar naquele momento para aquele sentimento de irritabilidade, de impaciência, né? De vontade de largar tudo e acolher, né? Então, um dos grandes passos para o amor e para a felicidade é eu dizer sim. Se eu digo sim para essa humanidade da minha mãe, né, do jeito que foi, né, do jeito que ela veio, né, com todos os defeitos, com toda singularidade, né, com toda a força que a nossa mãe também tem, né? Eu preciso de aprender com isso, né? Tem algo nela que é para mim, né? Às vezes a gente tem o hábito de negar, né? Não, minha mãe era tão passiva, né? Não quero nada daquilo. Será que você também não precisa de um pouco daquela passividade? O que eu vejo hoje nos relacionamentos é uma impaciência, né? E a gente precisa de reconhecer que nós, mulheres, somos muito chatas, né? Nós somos chatas, sabe? E pode parecer que a gente está tomando partido, né, do homem, do masculino, mas será que nós também, nós nos distanciamos também muito do que é ser mulher? Do que é os desígnios divinos, né,
que o Criador tem para nós? De perceber, de nutrir, de ser leve, de ter charme, né? De acolher. Né? A mulher está muito mais voltada para as coisas espirituais, né? Do autoconhecimento, da busca. Né? Então, ela tem sim um papel, né? Espiritual diante desse masculino. Né? As relações, né? Estão como estão também por causa disso, né? De quanto que a gente se distanciou, né? De ser mulher, né? Das características do feminino e quanto que isso tem adoecido a nós, mulheres. Né? Porque quando a gente se distancia do que é o nosso corpo, eu vi um corpo de mulher, né? E para mim é mais seguro ser mulher, né? O que é ser mulher? Eu não tenho a pretensão da gente ampliar aqui nesse nível, né? Mas a gente precisa no nosso no nosso dia a dia buscar, né? Conhecimento, saber, voltar para esse lugar, para esse corpo que é o nosso. Né? É ótimo a gente ir para o mundo empreendedor, né? Conquistar, empreender, dirigir, direcionar, né? Liderar, né? Mas dentro da minha casa, né? Quando eu chego, né? Será que eu consigo relaxar? Será que eu consigo trazer um sorriso? Será que eu consigo nutrir? Será que eu consigo trazer uma leveza, né? Para aquelas pessoas que comungam comigo, não é só o parceiro. Né? Ou será que eu chego em casa, eu tô naquela, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, né? Que a gente fica normalmente. Tô falando para mim também, né? Que eu quero fazer isso, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Às vezes na minha cabeça fica assim, nossa, deixa eu fazer rápido porque eu quero descansar, né? E como seria fazer diferente? Como seria eu chegar em casa e tirar 15 minutos para eu dar atenção para aquele parceiro? 15 minutos, conta no relógio. Conta no relógio. Quanto tempo que eu estou ficando com ele, olhando ali para ele. Às vezes ele até está ali assistindo futebol. Eu não gosto de futebol, mas eu posso ficar ali 15 minutos. Conta ali. Né? E aí a gente vai ver como que essa relação muda. Né? Como que isso pode mudar. Né? Então, quando eu olho para mim e eu me uno, isso é um grande passo, né? Vamos dizer assim. Quando eu olho para mim, eu me uno a mim e eu vejo o quanto é difícil, o quanto é desafiador ser eu mesma, né? Com as minhas imperfeições, com os meus quês, com as minhas correrias, com as minhas insatisfações, com os meus defeitos, né? E eu me uno a mim, né? E eu me acolho, eu posso, né, dar esse passo em relação ao amor. Né? Eu posso também me unir ao outro, porque a hora que o outro apresentar as mazelas dele, eu vou perceber que aquilo também dói nele, como dói em mim, quando eu vejo as minhas. Né? Então, quando eu percebo as minhas, eu posso me condoer do outro, né? E ser mais condescendente com ele. Né? E olhar para ele e falar assim, nossa, deve estar doendo ser assim. Né? Isso pode mudar. E isso muda quando eu digo sim para essa mãe minha, né? Nessa humanidade dela. E principalmente quando eu digo sim e eu percebo que para ela me dar a vida, né, física, né, que essa vida física veio dessa mãe física. A vida espiritual, ela não vem do corpo, né? Ela vem aqui, ó. A mulher tem uma matriz que o espírito se aproxima dela, né, durante 3 meses antes
dela conceber, dela fertilizar junto com o espermatozoide. Então, essa vida só é possível à mulher se ela tem uma matriz perfeita, né? Um campo perfeito que esse espírito vem, né? E ele se une ao campo da mulher, né? 3 meses antes, né? E configura todo um mapa astrológico das necessidades que esse espírito traz para viver junto a essa mulher, né? A essa família. Então, essa família traz, né, as dificuldades, os desafios que esse espírito precisa, né, para viver, para ele por si mesmo, né, conquistar a matéria. Né? Ele por si mesmo ter os méritos, né, de conquistar algo. Ele vai desenvolver. Né? Então, eu me lembro de Marta Serrete, nos encontros de yoga, e ela falava, né, que os filhos, né, vão ter a terapia, buscar por si mesmo o trabalho que eles precisam desenvolver. A vida os pais dão. O resto, os filhos precisam de conquistar, precisam desenvolver, precisam de buscar as terapias necessárias. Né? Os pais não precisam de se sentir culpados, né, porque eles deram o que precisava. Né? Essa mãe correu risco de vida, né, para dar a vida para você, né, para dar a vida para mim. Né? E quando eu digo sim também a isso. Eu não quero mudar isso, eu não quero mudar minha mãe, eu não quero mudar a vida dela hoje, ou a vida que ela teve. Eu posso contribuir, mas eu não posso querer salvar. Então, é muito importante, quando eu estou com o meu parceiro, né, quando eu estou ali na minha vida, qual o sentimento que eu tenho com relação à minha mãe? Se for um sentimento de tristeza, de dó, de querer salvar, eu estou no meu lugar errado, eu estou no lugar errado. E estar pronto para o amor é estar pronto para esse sim, né? A esse sim de permitir que essa mãe vá, se ela foi. Ela já faleceu? Diga sim aí agora a essa mãe. Né? Tudo bem, sim, eu digo sim. A vida, minha mãe, que foi do jeito que foi para você, do jeito que é para você. E eu vou convidar vocês para fechar os olhos um pouquinho, sem intenção. Feche os olhos para uma meditação. E perceba como é bom ir para esse lugar interior, né? Essa vida interior. Eu vou com vocês. Busque aí um lugar onde você possa estar sentado, acomodado, de preferência que não esteja deitado, né? Que sente um pouco. Esse é um momento importante. Um momento do sim, que a gente pode inspirar profundo e ir para dentro, soltando o ar, bem devagar, unindo uma mão à outra, a mão direita envolvendo a esquerda, os polegares se tocam. Respira profundo. E vai percebendo que esse lugar interior é um modo também de fluir no campo espiritual. Esse campo espiritual também nos dá a possibilidade da gente realizar na matéria, à medida que a gente faz conexão com ele. E perceber que através de mim nós estamos nos sintonizando com algo muito maior. Com a sua alma, com o seu espírito, com os milhares e milhares de gerações que também estão conosco, que também está aí com você, torcendo e querendo ajudar você. E para que você
Seja ajudado por esses que torcem por você no campo espiritual, na vida espiritual. Do outro lado, é preciso que você diga sim. Eu digo sim. Eu digo sim porque eu percebo que através de gerações e gerações e gerações tem havido muita dor, muito sofrimento por não saber o que é o amor. Eu digo sim porque através de mim, através desse meu sim, algo pode vibrar muito além. Há milhares de gerações anteriores que não puderam viver o amor, que não puderam dizer o sim. Para que vibre uma ordem através de mim, no mais alto, para minha relação afetiva, para a relação afetiva dos meus familiares, dos seus familiares, da relação afetiva dos que não estão mais aqui, aqueles que já se foram, e que o amor possa fluir. Aqueles que estão conectados numa visão mais ampla, de uma autoconsciência. Que o amor possa fluir para os que ainda não estão conectados, mas que lá no fundo eles têm consciência. E que você saiba que o primeiro sim tem que vir de você. Sim, eu quero aprender mais sobre o amor. Eu quero aprender mais sobre a ordem, sobre o equilíbrio de troca, sobre o dar e receber, sobre o agradecer. Eu quero aprender mais. E vocês vão voltando para cá e eu vou tocar um sino. Para que desperte em nós o amor, o sim. Para que possamos ver mais amplo. Quem quer falar aqui? Quando pensou na mãe, o que veio? Qual o sentimento que vem quando você pensa na sua mãe? Quando você está não só numa situação difícil, uma situação desafiadora, que momentos que você pensa na sua mãe? Você pensa nela com que sentimento? Digam para mim. Quem quer falar? Deixa eu ver aqui meu script. Falem para mim aí. Eu me lembro, vou falar de mim. Eu me lembro de hora que eu estou com meu parceiro, eu penso, nossa, como é que tá minha mãe? Eu acho que eu devia ir lá. Isso é uma forma de se sabotar. Percebe? Algo me chama, né? Algo nela me chama ou algo em mim quer salvar a minha mãe. Quer fazer algo por ela, né? Acha que ela não tá bem, que ela precisa de mim. Eu sinto isso, né? E Bert Hellinger, ele fala que
é impressionante como uma pessoa que a gente conviveu, né, relativamente, né, um tempo importante da nossa vida, mas não é a vida toda. E como que é importante a gente ir cortando o cordão umbilical com ela. E esse cordão umbilical é a vida toda. A gente tem que ir cortando, né? Então, às vezes a gente acha que está muito bem, que está muito bom, que já se trabalhou muito, né? Tem pessoas que falam assim, eu já fiz tanta constelação familiar, né? Eu não sei porque ainda meus relacionamentos não fluem, né? É porque a ordem é uma ordem interna, né? E ela é aos poucos, né? Esse cordão umbilical, né? Ele tem que ir sendo cortado, né? E por isso também a gente tem um trabalho que a gente faz com alquimia, né? Com florais alquímicos, que a gente chama mata-pai e mata-mãe. A gente precisa, no sentido simbólico, né, matar o nosso pai, matar a nossa mãe dentro da gente. Só assim a gente pode ser a gente mesmo, né, e fluir. Mas quando eu falo matar pai, matar mãe, é quando eu já honrei esse pai e essa mãe, né? Eu já reconheci de onde eu vim, né? E o porquê que eu vim com esses pais. Vocês conseguem perceber por que vocês vieram com esse pai, com essa mãe? Eu sei, né, por que eu vim com essa minha mãe. Né? Eu tive pouca convivência com meu pai. Meu pai, ele faleceu, eu tinha 7 anos de idade. Né? Eu tinha loucura com meu pai. E isso, de alguma forma, possibilita as minhas relações, né, afetivas. Porque eu amei muito meu pai. Né? Então, eu tenho uma facilidade, né? Mas ainda vem um sentimento que eu tenho pela minha mãe, né, nas relações, né? Tem feridas que eu tenho com a minha mãe que também aparecem no meu relacionamento, né? E aí eu preciso de olhar para aquilo, né, dar um lugar no meu coração para aquilo, né, para aquela situação, né? Agradecer esse parceiro por me mostrar essa ferida, né? E é incrível, eu falo isso, né, para as pessoas, assim, como que quando eu comecei a perceber sabedoria na minha mãe, né, eu vi sabedoria nela, eu, eu olhei para minha mãe e falei assim, nossa, que incrível isso que minha mãe tentou me ensinar a vida toda, né, e eu não me dei conta, né, e de repente eu fiz uma formação sobre feminino, eu falei assim, gente, minha mãe é tão sábia, né? E aí eu olhei para o meu parceiro e falei assim, nossa, que homem incrível. Entende? Então é uma coisa só, né? Quando eu percebo, né? Quando eu caminho em relação à minha mãe a algo, a minha relação com os homens muda, tá? Então vale muito a pena a gente olhar para isso. Olhar para isso através de uma constelação familiar, né? De um trabalho terapêutico. Então, esse estado de consciência, de gratidão, né? De onde que veio a vida, que a vida veio, né? Às vezes a gente fica no pequeno, né? No comum, né? No simples, né? E a gente precisa de ampliar essa gratidão, esse modo de ver, de se conectar com essa mãe, né? E perceber que ela vem de um fluxo, né? Da vida de um outro lugar, muito distante, né? Muito distante. Essa mãe é só uma representação dessa vida que veio de algo muito maior. A gente está fazendo um trabalho com as mulheres, às sextas-feiras, de um livro que chama Sob a Sombra de Saturno. Né? E nele fala das feridas do masculino. É um livro que eu indico para vocês. O homem tem feridas. Né? E nós mulheres, né, nós temos um papel, né, por estar mais em conexão, né, ter uma busca, né, uma conexão espiritual maior, né, de ajudar esse masculino, né. Então, nesse livro fala das 8 feridas que o homem tem, né, e uma delas é essa busca pela mãe, né, a mãe material, né, em tudo, né, ou por não ter tido essa conexão com a mãe, por ter perdido a conexão com a mãe, de alguma forma,
não necessariamente física, né? Mas a mãe que era muito ausente, a mãe que de alguma forma decepcionou esse filho, né? Tendo outros homens, né? Além do pai. Então, tem uma série de questões, né? Então, ou por ter apego ou por ter quebrado essa relação com a mãe. Então, ele busca essa mulher, essa mãe, né? E nós também, de alguma forma, nós buscamos, né? O herói, buscamos o pai, buscamos o conquistador, né? O gentleman, né? Esses tipos variados de homem num homem só, né? E o homem tem essa coisa mas de buscar a mulher, mas pela falta de conexão, de busca de autoconhecimento, ele vive isso às cegas, né? Então, ele busca, né? A saída para esse homem é ele se ligar a Gaia, a mãe universal, a mãe divina. E percebe quando nós chegamos a essa conclusão, né, no nosso trabalho de sexta-feira, que esse homem, quando ele vai buscar, né, através da religião, muitas das vezes, através do terço, ele é um homem diferente. Porque ele conectou com a mãe divina, sabe? Mesmo que seja através de uma religião, mas ele conectou, né? Então, um passo, né? É lindo o livro, né? Eu aconselho vocês a fazer esse estudo, se reunir outras mulheres, né? E buscar compreender o universo masculino para a gente poder ter compaixão, né? Os homens precisam muito de compaixão, né? A gente está vendo aí o que tem, né, ocorrido. Então, a mulher também ela leva espiritualidade, né, para dentro de casa, né? Através dessa conexão, através de uma meditação, através de uma oração, né? Então, é a gente perceber isso. Eu vou convidar para a gente fechar o nosso bate-papo. Nós vamos ter constelação familiar, só um aviso, né? Sábado, né? Onde a gente pode falar mais sobre o amor, né? Sobre o fluir, né? Mesmo quem já constelou, é interessante que participe de outros movimentos, porque cada vez mais isso vai integrando dentro de nós, né? Integrar a nossa mãe, integrar o nosso pai, né? Permitir que seja como foi, isso é aos poucos, né? A gente sai daqui, a gente sai muito bem, as coisas começam a fluir sim, mas é preciso que a gente vá percebendo que não é um passe de mágica, né? Nada é mágica. A gente precisa de fazer um trabalho, né? E a melhor constelação é aquela que a pessoa tem atitudes diferentes. Então, não é mágica, né? Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos novamente, tá? E possa fazer contato, né? Para ter maiores informações, tá? Sobre essas constelações, sobre a alquimia, tá bom? Tudo bem? Alguma pergunta? Digam aí para nós. Tem 40 minutos já. Vamos fechando, né? Eu vou convidar vocês para encontrar um lugarzinho, né? Mesmo que não seja possível agora, né? Que às vezes vocês estão aí no trabalho, ou estão já na rotina do dia, mas se possível, né? Se vocês tiverem um tempinho, encontrem uma almofada, né? Agora ou depois, para que vocês possam acomodar o rosto de vocês nessa almofada. Deitar sobre essa almofada. Colocar a face sobre essa almofada. Né? Que você possa também se recolher, como se você fosse um feto. Né? Recolher o seu tronco, recolher suas pernas no seu abdômen. Né? Em posição fetal. E deite aí como que se fosse o colo da sua mãe. Que quando a gente se abre, né, para um campo fenomenológico, a gente se une a essa mãe, não importa se ela já partiu, onde ela está, mas a gente se une a ela em essência, com qualquer pessoa. E a comunicação vai acontecer, né? Então, deita aí nesse colo dessa mãe e tenta sentir como é deitar aí.
vai sentindo gratidão, né? Por esse momento, por poder sentir ela novamente, o cheiro dela. Toda mãe tem um cheiro, né? E poder sentir esse cheiro, mesmo que você não tenha, de ter esse contato com essa mãe. Mas nada nos separa, né? Os campos, eles nos possibilitam, né, a novamente, né, ou pela primeira vez sentir esse cheiro. Como é o cheiro da sua mãe? E aí você pode dizer sim a ela, olhar para ela e falar assim, sim. Você toma a sua mãe e agradece ela pela vida que ela te deu. E você vai se sentindo mais pronto, mais pronta para viver realmente um relacionamento afetivo. Num outro nível. Não esse nível do romântico, né? Mas no nível do amor maior. Um amor que a gente não encontra nessa dimensão. Não é um amor de construir casa, de comprar coisas juntos, de ter filhos. Não é esse amor. É um amor de uma outra dimensão. De verdade. Para descobrir o que o amor significa. Para você aprender mais sobre o amor. Porque quando a gente se coloca em ordem, o amor flui. Se o amor não flui é porque nós não nos colocamos ainda em ordem interna. Diga sim, 3 vezes. Eu me abro para aprender mais sobre o amor. Minha mãe, sim. Eu digo sim ao grande plano divino que vai além da dor, que vai além desse amor material que nós estamos acostumados a viver. Eu digo sim ao grande plano divino que minha mãe um dia disse ao me trazer à vida. Ela concordou. Eu digo sim. E vai voltando devagarzinho, no seu tempo, se acolhendo, respirando profundo. Que você possa fazer isso mais vezes, deitar no colo, sentir o cheiro, dizer sim. Agradeço a presença carinhosa de todos vocês que puderam estar aqui comigo, né, nesse grande momento. Eu amo esse trabalho, eu amo fazer isso. Né? Eu amo aprender, né? Eu também estou aqui com aprendiz. Né? E que vocês possam trazer, né, esse sentimento, essa intenção, né, de ampliar o olhar. Ampliar o olhar para o amor. Tá? E se sentirem, venham sábado, façam contato para reservar a vaga de vocês. Tá bom? Compartilhe essa live. Eu acredito que eu vou deixar ela até amanhã, tá? Até amanhã, meio-dia. Até terça-feira, meio-dia. Obrigada, Beth, por estar aqui, né? Muito bom você estar aqui comigo, né? Muito bom, né? Que a
a gente possa crescer cada vez mais, né? Aprender. Eu aprendo o tempo todo, né? Muito bom. Obrigada. Obrigada, Selma, Cleo, Pati, Mônica. Muito obrigada a vocês. E desculpe aí alguém que eu não falei o nome. Dudu.